Olá, alunos, boa noite. Esta é uma aula para a terceira série do ensino médio, a aula 3. O tema da nossa aula de hoje é discutindo a proposta e elaborando o projeto com os estudantes. Na verdade, esta aula é uma continuação das aulas anteriores. Estou aqui hoje com a professora Fernanda Borges, que vai fazer a mediação para nós pelo chat. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Turma, boa aula para todos nós. Vamos lá. A habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje, ou seja, aquilo que nós esperamos que vocês consigam realizar após assistir esta aula, é compreender a relação entre arte, ciência e tecnologia. Quais são os objetos de conhecimento, os conteúdos e os conceitos e os processos de criação que nós iremos ver na aula de hoje? As mídias e suas relações com as diferentes linguagens artísticas e a relação das linguagens artísticas na era digital. Então, vamos lá. Vamos conhecer alguns conceitos. Nós temos 4 linguagens artísticas diferentes. A primeira aí que aparece para nós são as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho esses conceitos, tá? Vamos pegar alguns exemplos de modalidades das artes visuais na atualidade. Nós temos aí a assemblagem, a body art, cerâmica, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, os happenings, as HQs, as instalações, os land arts, os livros de artista ou livros-objeto, os objetos, as performances, as pinturas, os readymades, os site específicos, as tapeçarias, videoarte e web art. Vamos falar um pouquinho aí, gente, sobre, o conceito aí de body art, por exemplo, É um termo ainda muito recente, muito novo, surge aí a partir da década de 90, Então, a body art significaria você transformar, utilizar o seu corpo como suporte para a arte. Então, dentro aí da evolução da arte, você tanto pode ter uma linguagem híbrida. Você pode trabalhar com a dança, você pode trabalhar com a questão da escultura, com a questão da pintura, mas o suporte para esta arte é o corpo. Ou seja, no caso da pintura, a pintura ela é corporal. No caso de uma escultura, por exemplo, você vai utilizar o corpo sendo o suporte dessa escultura. Ou seja, este corpo receberá, então, elementos variados, de forma que, naquele momento, ele se torne aí uma escultura. Tá? Nós temos ainda, como linguagens mais atuais, vocês viram que aí a gente fez um entrelace entre linguagens mais comuns, mais tradicionais, que vocês já conhecem, e essas linguagens híbridas e modernas, tá? Que surgiram agora há pouco tempo. Nós temos as instalações também, Vamos falar um pouquinho de instalação. Vamos supor, você tem na sua escola uma sala, uma pequena sala. Esta sala não está sendo lá muito utilizada, ou era utilizada como um depósitozinho. Então, o que você pode propor aí como um modelo de intervenção artística na sua escola? A transformação desta sala desta salinha que está lá, numa obra de arte. Ou seja, a instalação é isso. Você pega um ambiente, uma sala, e você transforma o próprio ambiente na obra de arte. E por que esse estilo de arte, ele é tão moderno e ele é tão inovador? Porque quando você entra dentro de uma instalação, automaticamente você pode interagir com todo aquele ambiente artístico e você, ao mesmo tempo, passa a fazer parte daquela obra durante o tempo que você está ali. Então, essa é uma característica importante aí, que a gente cita das chamadas instalações, tá? Então, os livros de artista ou livros-objeto também, são uma linguagem moderna, tá? Nós temos aí uma artista plástica, brasileira, muito importante o trabalho dela. Ela chama-se Leda Catunda. E ela realizou aí vários livros de artista. O que é isso? São livros, tá? Onde anotações de processos de criação de obras, colagens, algumas esculturas, pinturas, enfim. Vários elementos são colocados dentro deste livro. Ele funciona como se fosse um livro de memória daquele artista. Só que, ao mesmo tempo, ele se torna o produto final, ele se torna o objeto artístico. E este livro, então, ele fica exposto e, na maioria das vezes, é permitida, então, a interação
do público, né, da pessoa que está ali observando esta obra com este livro. E aí, claro, né, a partir desse princípio, como se fosse uma espécie de diário, todas as pessoas, né, podem ser convidadas aí, de acordo com a sua criatividade, a criarem seus próprios livros de artista, onde vocês colocaram colagens, fotografias, gravuras, pinturas, anotações de processo de criação, exatamente como a Leda Catunda fez em relação aos livros objeto ou livros de arte dela. Tá? Olha só, nós temos ainda uma outra característica aí, né? Vamos falar de um outro momento aí, que é o chamado site specific. O que é isso? O site specific, gente, é uma obra de arte que ela é produzida em um único local. Vamos supor, eu penso numa obra de arte que ela será feita, uma intervenção artística, nesse espaço aqui do palco que a gente está aqui. Então, eu vou pensar que elementos que eu vou utilizar, que cores, que temática, e eu vou montar esta obra transformando este palco aqui no site específico ou nesta obra de arte. Tá? Ela vai ser pensada para este espaço. Portanto, a partir do momento em que eu desmontar esta obra, claro, de repente ela pode ser montada num outro local que tem uma configuração próxima a esta aqui, pode acontecer. Só que não é muito comum, não é muito usual, tá? Então, site specific é justamente, o próprio nome já fala, né? Local específico, ou seja, eu já penso na minha obra montada como se fosse uma encomenda para aquele determinado local. Certo? Só para a gente conhecer aí alguns dos conceitos aí de artes contemporâneas, tá? Olha só. Dentro das linguagens artísticas da dança, nós temos também outros exemplos aqui, ó. A capoeira, a dança clássica, a dança contemporânea, a dança moderna, as danças populares, as danças de salão, as danças regionais, as escolas de samba, forró, frevo, breakdance, jongo e tambor de crioula. Observem que aqui também nós fazemos um entrelace entre danças típicas, danças regionais, danças tradicionais e danças, né, da contemporaneidade. Falando aí um pouquinho, né, do breakdance. O breakdance é um estilo de música, né, um estilo de dança totalmente diferenciado. Por quê? Ele faz parte das chamadas street dance, ou seja, danças de rua. Tá? Esses estilos de dança, eles surgem a partir da década de 1970, né, especialmente aí nas periferias americanas, e ela chega aqui ao Brasil, né, por volta aí do final dos anos 70, começo dos 80, tá? Fazendo parte aí da chamada cultura street ou a cultura hip hop. Então, dentro desse estilo da breakdance, você tem também outros estilos que concorrem aí com ele, tá? Que é o freestyle, por exemplo, né? E outros estilos, tá? Onde o corpo ele é colocado, né, de uma maneira mais livre, mais desenvolta, em relação à música, que geralmente, né, é o funk, é o próprio break, né, que tem músicas nesse estilo, e também é o rap, tá? Então, é um estilo aí que chega com força total aqui no Brasil a partir do final dos anos 70, começo da década de 80, tá? Vamos lá. Agora vamos ver um pouquinho, né, de novos estilos ou novas vertentes dentro da música. Como exemplos aqui a gente citou o canto coral, o conjunto de câmara, a improvisação musical, o jazz, a MPB, a música eletrônica, a música erudita, a música instrumental, a música pop, as orquestras sinfônicas, o rap, o repente, o rock, o samba e a tecnomúsica. Tá? Dentro aí, né, de todas essas linguagens, a gente vê que nós temos linguagens que a gente já conhece há muito tempo, que já estão consolidadas socialmente. E essas linguagens mais modernas, né? Esses estilos mais modernos dentro da música. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnomúsica. A tecnomúsica, gente, ela surge, né, como uma vertente dentro das chamadas músicas eletrônicas, tá? Então, praticamente todas as músicas eletrônicas que a gente conheceu da década de 70 para cá, todas elas sofrem a influência muito grande do chamado movimento Krautrock alemão, que é um movimento que surge lá no final dos anos 60, começo da década de 70, que tinha como principal expoente aí, né, o Kraftwerk, tá? Que é um conjunto, né, de 4 jovens engenheiros que eles então começaram a criar sintetizadores, mesas de som e outras formas de criar música ali, tá? Então, essa sonoridade eletrônica, ela passa então, né, por todo esse processo
e nós chegamos aí na chamada tecnomúsica. A tecnomúsica, então, ela utiliza elementos da música eletrônica, mas também utiliza elementos da música convencional, tá? E nesse hibridismo entre essas linguagens, esse intercâmbio de ideias aí, nós temos aqui no Brasil um fenômeno muito comum, né, que surgiu aí há cerca de uns 10, 12 anos atrás, o chamado tecnobrega, que fazia justamente essa analogia, né? Pegava os elementos da música eletrônica, do tecnoeletrônico, e traziam para a chamada música popular, ou música brega, né, digamos assim, entre aspas, né, que era produzido lá no Pará. Tá? Então, nós temos aí como nomes aí, para esta vertente nova, um dos nomes principais que foi citado aí, a Gabi Amarantos, né? Tá? Então, quem não lembra ou quem nunca ouviu falar, pode depois dar uma pesquisadinha aí na internet, tá bom? Vamos lá. Agora falar um pouquinho, né, sobre os novos estilos dentro do teatro, tá? Então nós temos aí as artes circenses, a comédia dell'arte, as esculturas vivas, folia de reis, happening, improvisação teatral, intervenções cênicas, mamulengos, performances, teatro pós-dramático, teatro contemporâneo, teatro de animação, teatro de grupo, teatro de marionetes, teatro de rua, teatro de sombras, teatro moderno e teatro nu. Dentro, né, dessas nomenclaturas aí modernas, nós observamos aí o happening, tá? E as performances. O happening, gente, por que ele é bem diferente aí? O happening geralmente ele acontece nas ruas, né, nas praças e locais públicos, e as pessoas do público são convidadas a tomar parte desse espetáculo. E geralmente o happening ele traz elementos da tecnologia. Então você vê, ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo, o ator está fazendo aquela evolução ali com aquele convidado da plateia, às vezes ele está utilizando uma câmera filmando ao mesmo tempo aquela performance, aquela evolução ali, tá? Então, esta é uma forma moderna, né? As performances também apresentam essas características, entretanto, na performance, geralmente o artista, né, o ator, ele coloca-se apenas ele como suporte para a arte. Então, geralmente não tem essa interação tão direta com o público como acontece com o happening, tá? Vamos lá. Então, gente, agora que a gente falou um pouquinho, né, sobre esses estilos mais modernos aí dentro das artes, vamos então à nossa interação pelo chat. Agora que a gente conheceu um pouquinho sobre essas linguagens artísticas, como que vocês acreditam que as mídias e as novas tecnologias da informação podem auxiliar nesses processos de criação e na difusão das obras artísticas? Comentem aqui para a gente no chat em 2 minutinhos. Voltamos já. Você tem que falar o texto, você tinha que ter falado.
Professora Márcia, bastante interação aqui no chat, muita mesmo. Nosso pessoal bem participativo, com ideias excelentes. Algumas a gente já começou a anotar, vamos lá. Propagação, divulgação, marketing, processo de criação, acessibilidade, expressividade, tecnologias. Bastante divulgação, professora. Olha só, gente, né? Nossa, estou assim, né? Percebendo que vocês já sabem bastante sobre, né? Parabéns a todos os que participaram aí. As interações realmente estão muito criativas, tá? Olha só. Propagação, divulgação e marketing, né? Elas aparecem aqui, né? De uma forma meio análoga. Por quê? Tá? Vamos explicar esses três conceitos primeiro. Propagar e divulgar, nesse caso, tá? São, né, praticamente sinônimos aí. Ou seja, né? Eu gostaria, então, que o maior número possível de pessoas tivesse acesso ao que eu estou produzindo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar propagar, divulgar, através do quê? Das mídias sociais, né? Entra lá através do YouTube, através, né, do WhatsApp, enfim, né? Existem várias formas de mídias aí, hoje em dia, né? Facebook, né? Todas essas mídias digitais aí podem nos ajudar, então, a divulgar o nosso trabalho, tá? E o marketing, ele faz parte importante disso aqui, ó. Por quê? Né? Geralmente, quando nós temos um grupo, né, maior de pessoas, de artistas, o que eu faço, então? Eu gostaria que as pessoas assistissem à minha peça teatral, ou que elas fossem ao meu espetáculo de dança, ou até mesmo que elas tivessem acesso aí a uma exposição individual que eu vou estar fazendo em uma galeria de arte. Como é que eu faço isso? Eu entro em contato, então, com pessoas, né, da propaganda, da publicidade e propaganda, para que esse marketing seja, né, efetivo. Como é que eu faço isso? De várias formas, né? Antigamente, né, gente, antes de nós termos aí o advento das mídias sociais, que facilitou bastante, né, a velocidade e o acesso, que a gente vai falar daqui a pouco, a essas informações, nós tínhamos, então, a questão dos cartazes. Cartazes, folders, e esses cartazes, eles eram divulgados, né, em espaços específicos, ou seja, antigamente nós tínhamos nas ruas os outdoors. Então, os outdoors, que eram grandes painéis, né, espalhados pela cidade inteira, pelas rodovias, a gente ainda vê alguns, né, exemplos disso. Então, a gente colocava ali, então, uma grande propaganda. Outra forma mais direta eram os folders. Esses folders, então, eram distribuídos, eram pequenos folhetinhos, que eram distribuídos em locais específicos onde meu público-alvo estaria. Por exemplo, um café próximo do teatro. Deixava lá um bolinho de folders ou folhetinhos daquele, filipetas, chamando, convidando para a peça ou exposição. Mesma coisa em outros ambientes expositivos. Então, de uma galeria para outra, né, se tinha esse intercâmbio, essa troca de ideias, onde um funcionário da galeria X pedia autorização e colocava lá, propagandeando alguns folhetinhos, né, logo na entrada ali da galeria B, para que o maior número possível de pessoas tivesse acesso a essas informações, tá certo? Então, gente, tudo isso aqui, né, a tecnologia hoje em dia ajudou bastante, tá? Hoje em dia eu não preciso mais gastar, né, uma grande fortuna mandando imprimir na gráfica milhões de outdoors pela cidade e muito menos milhões de folhetos, tá? Hoje em dia eu posso fazer os chamados folders ou folhetos virtuais. E aí eu posso disparar para uma quantidade enorme de pessoas, tá? E assim com uma velocidade muito rápida, tá? Ok? Isso facilitou bastante o trabalho, não é, professora? Exato, professora. E por falar em divulgação, nós aqui do Centro de Mídias temos um recadinho para vocês, um recadinho mais moderno. Dessa vez a gente vai fazer uma divulgação sobre a FUVEST para vocês, tá? Olha só, gente. Então, olha só. Para vocês aí, esse recadinho é importante, tá? Vocês aí que se interessarem em solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição à FUVEST, inicialmente devem acessar o site www.fuvest.br, clicar em vestibular, né, na aba vestibular, ou no banner vestibular para a Universidade de São Paulo. O período para solicitação dessa isenção ou redução ocorrerá entre o meio-dia do dia 15 de junho, segunda-feira, e até às 23h59, ou seja, né, até praticamente meia-noite aí, do dia 10 de julho de 2020, sexta-feira, horário de Brasília.
Dúvidas sobre a isenção ou redução da taxa, né? Quem faz jus a ela, como solicitar, acessem o serviço Fale Conosco, disponível no site da FUVEST, www.fuvest.br, tá, gente? Não tem o com, tá bom? Agora, a professora Fernanda vai falar para vocês aí de um outro momento aqui de divulgação, só que desta vez do nosso centro de mídias. Pessoal, Por favor, professora Fernanda. então, mais um recadinho de divulgação, já que a gente está falando de divulgação, de marketing. Eu vou dar um recadinho para vocês, pessoal. Tá rolando uma hashtag Eu no CMSP. Essa hashtag, pessoal, para as redes sociais, é para a gente ficar mais próximo, mais conectado. E nessa hashtag, vocês podem postar fotos do que vocês estão fazendo, contar para a gente se vocês estão aprendendo, se vocês estão gostando. É uma forma da gente ficar mais próximo, da gente saber o que está acontecendo aí com vocês, tá? Então, é hashtag Eu no CMSP, tá certo? Olha só, gente, né? Mais uma forma, mais um canal de interação nosso com vocês aí em casa, tá? Olha só. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade. Ou seja, todo esse processo aqui, ó, que a gente viu primeiro, tá? Ele propicia o quê? Uma acessibilidade maior. Ou seja, uma velocidade maior dessa informação. E para um número maior de pessoas, tá? Como a gente explicou anteriormente. Tá certo? E aí, gente, agora nós vamos entrar na parte mais técnica de onde que as tecnologias podem estar ajudando no processo de criação, na expressividade, tá? As tecnologias aqui, elas vão estar ajudando, né, nesses dois campos aqui, tá? Olha só. Então, vamos supor que eu queira fazer uma dança interativa, de forma que a pessoa que está em casa, o meu público-alvo, né, a pessoa que está me assistindo, que ela possa interagir comigo e até sugerir movimentos ou até mesmo algum estilo diferente de música que ela gostaria que eu fizesse evoluções ali. Então, o que eu posso fazer? Enquanto eu estou, né, dentro do estúdio gravando aquela dança, colocando ela para aquelas pessoas, eu posso colocar ali, né, uma espécie de um chat, como a gente está usando aqui, e as pessoas então vão sugerir ali, olha, agora acredito que você poderia, sei lá, movimentar o seu braço para a esquerda. Ou eu acho que agora você poderia sair da dança contemporânea, dessa dança um pouco mais cadenciada, com esse som de pianos, para uma coisa mais rápida, né? Sei lá, coloca um forró aí no meio, tá? Colocando assim. Então, é uma forma de você possibilitar aqui o seu público-alvo possa interagir com você e até auxiliar você nesse processo de criação. Essa é uma forma, tá, que a tecnologia pode te ajudar. Outra forma, por exemplo, né, que ela começa a ser utilizada já há bastante tempo, vamos supor, evoluções aéreas. Vamos supor que eu queira fazer um espetáculo de dança baseado na obra Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, né? E eu quero fazer lá a Fada Titânia. A Fada Titânia, ela voa, certo? Mas como que eu vou fazer para criar essa impressão de voo real para quem está me assistindo? Eu posso utilizar tecnologia, eu posso utilizar espeleologia, ou seja, rapéis vão estar escondidos por trás do meu figurino e a determinados momentos, né, ou movimentos e evoluções da minha dança, vai existir uma pessoa que vai estar coordenando por trás da coxia esses movimentos e essa pessoa então vai mover esses rapéis me levantando, me erguendo do solo, né? Então, essa é uma forma de criar uma sensação de realidade maior àquilo que eu estou propondo, utilizando aí a tecnologia. Essa é apenas uma das maneiras, tá? Então, gente, e aí, justamente, né, a tecnologia vai me ajudar, inclusive, na expressividade. Ao passo que eu não vou mais ter que me preocupar com a questão de como que eu vou fazer para flutuar pelo palco, eu vou poder, então, aproveitar esse momento para aprimorar outras técnicas de expressividade, tanto na questão da minha expressividade do meu corpo, como do meu rosto, certo? Criando ainda maior realismo àquela cena, tá? Então, a tecnologia ela tem sido utilizada, né, já há algum tempo, auxiliando nessas questões que seriam impossíveis fisicamente, humanamente falando, tá? Claro que, num primeiro momento, isso gerou um certo desconforto e até mesmo, né, gerou-se uma celeuma na época, né, um desconforto ou um repúdio por parte dos puristas, né, que acreditavam que não.
toda e qualquer evolução física, toda e qualquer evolução de dança num palco, ela só pode acontecer de forma física, tá? Então, né, vários teóricos aí que surgem a partir aí da década de 60, 70, começam a romper esse paradigma e mostrar que não. Eu posso continuar fazendo evoluções maravilhosas com o meu corpo, tornando-o ainda mais expressivo, mas utilizando também a tecnologia para me ajudar naquilo que humanamente o meu corpo não seria capaz de fazer. Certo? Olha só. Vamos continuar então. Tá? Agora, gente, vamos lá para o nosso primeiro desafio relacionado a esta aula. Tá? Olha só, vamos refletir um pouco sobre tudo isso que a gente acabou de observar até agora. Pensando nas relações da tecnologia com as artes visuais, o que seriam as instalações? Lembra, a gente falou lá no começo da aula? Os readymades e web arts. Para entender o significado destes termos, pesquisem em livros, revistas, jornais, na internet ou nas ferramentas que vocês tiverem à mão aí na casa de vocês. E registrem no caderno de vocês as informações que vocês descobriram através dessa pesquisa. Tá? Lembrando, gente, que todas as aulas que nós estamos apresentando aqui são recortes do caderno do professor e do aluno e que é importante, é interessante que vocês tentem realizar esses desafios, pois eles serão, né, poderão ser utilizados pelos professores de vocês quando do retorno às aulas presenciais. Vocês podem montar aí um portfólio, onde vocês irão, né, guardar todas essas atividades e entregarão para o professor de vocês, da escola de vocês. Servirá como mais um método aí de avaliação, até para que o professor de vocês tenha um feedback de como que aconteceu esse processo de ensino-aprendizagem durante esse período de pandemia, certo? Então, lembre-se que, né, vocês devem, pelo menos, tentar realizar as atividades. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, desafio 2 para nós aí. Utilização das mídias e da tecnologia pelas diversas linguagens artísticas. Em relação a apresentações de dança, música ou teatro, como se daria a atuação das mídias? Apenas no auxílio ao registro do processo de criação ou elas podem surgir também como suporte ao produto final durante a atuação? Registrem no caderno de vocês as suas impressões, tá? Então, pensem, né? Reflitam aí. Como que a gente pode estar utilizando a tecnologia? Será que é somente na hora do espetáculo, como eu citei aqui em cima? Ou a gente pode estar utilizando a tecnologia também na hora de produzir esse espetáculo, na hora de criar esse projeto, né? Na hora de pensar como que eu vou fazer esse formato acontecer. Tá bom? Pensem aí direitinho, pesquisem também e registrem no caderno de vocês as suas impressões sobre esse tema. Tá? Vamos agora aí para um terceiro desafio. Tá? Criação de significados. Vamos criar significado para tudo aquilo que a gente está observando agora. Tá? Então, vocês devem pesquisar aí em livros, revistas, jornais, na internet ou nas ferramentas que vocês tiverem disponíveis, os conceitos de ação sistêmica. Tá? O que é ação sistêmica? A partir do conceito de ação sistêmica, realizar o esboço de um projeto de apresentação visual que utilize as mídias e as novas tecnologias, tanto para o registro do processo de criação, quanto para o suporte ou como elemento do produto final. Lembrem-se de contemplar em seus projetos o público-alvo para o qual ele é indicado. Quanto tempo levará a sua implementação, quais locais serão utilizados, bem como os recursos materiais e humanos que vocês terão que alocar. Tá? Realizem o registro no caderno de vocês ou criem um portfólio aí, né, onde vocês vão colocar esses recortes de jornal, de revista, essas imagens, né? E mãos à obra, né? Então, vamos tentar entender o que é ação sistêmica. Lembre-se, gente, a palavra sistêmico vem de quê? Sistema. Sistema é uma maneira, né, que eu sistematizo algo, ou seja, eu organizo as ideias para que elas aconteçam. Então, lembre-se, a ação sistêmica é uma ação que compreende ali todo um sistema ou todo um arcabouço, um conjunto de ações que eu devo tomar para que eu possa, então, realizar bem o meu trabalho ou o meu projeto. Tá? Então, a partir desse conceito de ação sistêmica, né, vocês irão, então, realizar apenas o esboço de um projeto. Lembra que a gente viu lá na primeira aula como é que a gente faz um projeto? Como é que a gente começa a esboçar um projeto? Então, sempre se lembrem qual é o público-alvo, quais são os recursos humanos e físicos que vocês devem alocar, que materiais vão ser utilizados, qual o local físico, né, o espaço onde você irá desenvolver esse seu projeto,
né, a verba, né, se você vai ser própria, se vai ser patrocinada por alguém, se a própria escola vai fornecer, enfim. Vocês têm que começar a pensar em tudo. Por quê? Quando você chegar para propor na sua escola, com o seu grupo de amigos mais à frente, né, quando a gente voltar da pandemia, um projeto para o diretor da sua escola, você tem que, né, apresentar pelo menos um esboço, mais ou menos, né, de como que essa ação poderia ocorrer. Do contrário, gente, vocês terão aí, né, um sério problema. Por mais que a sua ideia seja brilhante, você vai ter uma certa dificuldade em fazer esse projeto ser aprovado, tá? Então, sempre pensem, né, no público-alvo de vocês e sempre pensem nessas possibilidades, tá? O que engloba, lembra da questão do sistema, o sistêmico, o que você vai ter que alocar de recursos para poder conseguir realizar bem a sua ação, certo? Vamos lá. Gente, olha só. Então, né, vamos agora partir para um momentinho de revisão, tá? O que a gente vai pensar agora neste momento? Nesta aula, a gente aprendeu um pouco mais sobre o quê? A gente aprofundou conhecimentos sobre o que são as linguagens artísticas, exemplos de estilos artísticos que utilizam a mídia e a tecnologia, né? Vocês viram que eu fiz um recorte aí, apenas, né, dos elementos aí, ou dos estilos mais modernos que estão utilizando aí a mídia e a tecnologia ao mesmo tempo, tá? Vimos agora um pouquinho do conceito do que é visão sistêmica e a relação entre arte, mídia e tecnologias, tá certo? Então, vamos lá para mais uma interação pelo chat. Eu gostaria, então, que vocês escrevessem para nós aqui, em 2 minutinhos, o que vocês entenderam e quais são as dúvidas, né? Até mesmo em relação aos desafios que a gente propôs, para que vocês possam aí ter um trabalho aí positivo, né, neste momento, tá bom? Escrevam para nós aqui o que vocês entenderam da aula e aquilo que vocês ainda não ficou muito claro, que vocês gostariam de dar uma reforçada, tá bom? Escrevam em 2 minutinhos para a gente, nós voltamos já.
Professora Márcia, os alunos estão pedindo para explicar, e aí até uma fala do Leonardo, um pouco mais sobre a visão sistêmica, ou a visão sistêmica na prática também. E alguns alunos estão pedindo para a gente revisar os desafios, se puder, por favor. Claro que sim, né? Estou muito feliz com a interação de vocês, né? As dúvidas que surgiram. Vamos lá, vamos tentar saná-las da melhor forma. Olha só, gente, visão sistêmica. Quando eu penso na realização de um projeto ou na realização de qualquer atividade que eu vou fazer, eu tenho uma questão de uma visão. Visão é quando justamente eu observo toda e qualquer possibilidade para a realização daquela ação que eu estou pretendendo, certo? Isso é visão. Visão sistêmica, ou seja, lembra, sistêmico vem de sistema. Ou seja, eu vou criar um sistema ou uma forma de ordenar as minhas ideias de maneira lógica, coerente, racional, linear, para que eu consiga, então, realizar aquele projeto. Então, visão sistêmica seria uma visão de todo um sistema, ou seja, uma visão global, uma visão do todo que eu tenho que ter quando eu penso na realização de um projeto. E qual é a melhor forma de organizar esse sistema ou esse conjunto de ideias para que eu possa, então, colocar em prática a minha ação? Justamente esboçando aí, realizando, então, um projeto, onde eu vou, então, nessa visão global, analisar todas as possibilidades que eu necessito para que essa ação, de fato, ocorra. Então, aí eu vou ter que ver a alocação, né, de recursos humanos, físicos, materiais, né, a questão da verba, enfim, espaço, disposição, como que eu faço a divulgação disso, qual é o meu público-alvo, qual é o meu objetivo, o que eu quero transmitir para as pessoas com aquilo, enfim, com aquela ação. Tudo isso, então, está relacionado aí diretamente ao conceito de visão sistêmica, ou visão de um todo. Certo? Espero, né, que dessa forma tenha ficado mais claro para vocês. Ok? Olha só, vamos voltar então aos desafios, tá? Olha só. O desafio 1, gente, é apenas uma reflexão sobre o tema. Vocês irão, então, fazer apenas uma espécie de uma pequena redação no caderno de vocês mesmo aí em casa, tá? Onde vocês vão pensar justamente, né, nesses temas. Vocês vão pesquisar esses temas que aparecem aí, nas artes visuais. As instalações, os ready-mades, web art. O que são? O que significam esses termos? Pesquisem na internet, em livros, jornais, revistas e anotem aí no caderno de vocês, tá? O que significa cada uma dessas linguagens, como elas ocorrem, o que são essas linguagens, certo? Esse é o tema, né, ou a forma de resolução aí do desafio de número 1. Vamos ao desafio de número 2. Utilização das mídias e da tecnologia pelas diversas linguagens artísticas, tá? Então, como que a gente vai pensar nisso? Lembra que eu citei um exemplo aqui na frente? Que a tecnologia, ela pode ser utilizada, né? Aqui o exemplo que eu citei é de como a gente pode estar utilizando a tecnologia já no momento do produto final, ou seja, quando eu estou já apresentando o espetáculo. Mas eu posso estar utilizando a tecnologia também anteriormente. Tá? Uma das formas mais interessantes de utilizar a tecnologia, por exemplo, na questão da divulgação, né, que a gente citou antes, e até mesmo na questão da concepção. Pense no seguinte, eu tenho um espetáculo de dança. Tá? Olha só, eu posso utilizar o meu computador para criar o meu esquema de coreografia. Antes eu demoraria meses para desenhar, né, página por página, símbolo por símbolo, né? E, inclusive, eu posso, com uma facilidade muito grande, além de criar essa forma de escrita, eu posso também ainda divulgar isso, compartilhar essa minha coreografia com um colega meu que está lá em outro estado, lá no Nordeste, por exemplo, que gostou, apreciou a minha coreografia e quer fazê-la com o seu grupo de dança. Então, apenas com o clicar de um botão, eu posso mandar o arquivo inteirinho para ele por e-mail. Essa é uma forma que eu uso a tecnologia hoje, tá? Inclusive no registro de como fazer, o registro do meu processo de criação, as fases do meu processo de criação, certo? Agora, rapidinho aqui, tá? No desafio 3. Aqui vocês vão fazer justamente, né, o esboço do projeto, lembra? Criar o significado para tudo aquilo que a gente viu. Esboçar esse projeto, pensando aí nessa questão da visão sistêmica ou na visão de todo, tá certo? Bom, gente, espero, né, que nós tenhamos conseguido aí suprir as dúvidas de vocês, né, saná-las. Nós ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a professora Fernanda pela mediação. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Márcia. Bom, gente, é só. Até a nossa próxima aula.